galera, beleza? Tá no ar a TV LE, o canal do YouTube da Locomotiva Esportiva. E no vídeo de hoje a gente vai falar de esportes que não são muito praticados no Brasil, mas que são muito famosos em outros países e em outros lugares do mundo. E primeiro a gente vai falar do cricket. O cricket é um esporte que nasceu no Reino Unido e se difundiu principalmente pelas suas colônias, mais especificamente nas asiáticas, como Índia, Austrália. O cricket ele é um esporte que ele é muito parecido com o beisebol e aqui no Brasil com o popular taco, que muita gente já deve ter jogado na rua. Só que na verdade no Brasil quase ninguém pratica o cricket de verdade. Estima-se que tenha mais ou menos 200 praticantes de cricket no Brasil e olha que nem todos são brasileiros. Uma boa parte são de estrangeiros que moram no Brasil e eles jogam principalmente em Brasília e em São Paulo. Mas apesar de ele não ser muito praticado no Brasil, ele é muito valioso. Para você ter uma ideia, a Copa do Mundo de Cricket é um dos torneios mais valiosos do mundo. No Mundial de 2011, para você ter uma ideia, na semifinal que foi disputada entre Índia e Paquistão, ao todo tiveram 1 bilhão de espectadores. Bilhão! E só para ter uma ideia em termos de valor, a Copa do Mundo de Cricket vale mais do que a Eurocopa de futebol. Bom, mas vamos voltar para o esporte então. O cricket nasceu no Reino Unido e tal, só que ele era um esporte mais direcionado para a nobreza. Ele era um esporte considerado como um esporte de rico. E ele funciona assim: são 11 jogadores para cada time, que se distribuem por um campo oval mais ou menos do tamanho de um campo de futebol. Na verdade é um pouco maior do que um campo de futebol. Esse campo oval, ele não tem tamanho fixo, mas é bem no meio dele que a magia do jogo acontece. Por quê? Como é que funciona? Você tá vendo aqui na imagem que o jogo é desse jeito. Fica uma equipe de cada lado desse retângulo central. Aí, em cada extremidade, tem o que eles chamam de wicket. Wickets são 3 estacas verticais junto com 2 horizontais que repousam sobre elas. E qual é o objetivo do jogo? É muito similar ao taco, como eu já disse. O objetivo do jogo é acertar a bola e derrubar os wickets adversários. E a equipe adversária, com um taco, tem que rebater a sua bola para que não tenha seus wickets derrubados. E aí o que acontece? Ou o arremessador derruba os wickets adversários e marca ponto, ou o rebatedor adversário defende a sua base e joga a bola para longe. E é aí que ganha mais ponto ainda. Por quê? Quando o rebatedor consegue rebater a bola, ele tem que correr até o wicket adversário e voltar. Cada vez que ele faz isso, ele ganha pontos. E cada corrida dessa é chamada de corrida, ou run em inglês. E aí a pontuação do jogo é feita nisso, com o número de wickets que você derruba do adversário, com o número de corridas que você consegue ao rebater a bola. No início, quando o cricket foi criado, as partidas demoravam até dias, cara. Dias. Só que depois, com as competições internacionais, as federações nacionais do cricket e tal, as partidas passaram a durar apenas algumas horas. Geralmente disputa uma parte à tarde ou de manhã e a outra parte à noite. E aí também, para limitar a duração do jogo, eles delimitaram como objetivo que uma equipe tem que derrubar o wicket da outra por 10 vezes. Bom, o cricket, como eu já falei, ele é jogado com os wickets, que são as estacas de madeira, uma bola e os tacos de cada equipe. Bom, as bolas, elas são feitas de couro e cortiça e podem chegar até a 150 km por hora no arremesso. Deve doer pra caramba tomar uma bolada dessa, velho. Em meados de 1870 até mais ou menos 1900, com a proximidade do Brasil com a Inglaterra no comércio, houve uma tentativa de promover o desenvolvimento do cricket no Brasil, mas não deu muito certo e muitos clubes que existiam naquela época fecharam e tal, e hoje em dia essa situação, ninguém pratica, só uns 200 praticantes em um lugar ou outro só, então hoje em dia ninguém conhece o cricket no Brasil quase. Mas mesmo assim ele é muito disputado. A cada 4 anos tem a Copa do Mundo de Cricket. A última aconteceu entre fevereiro e março desse ano e teve a Austrália como campeã. E aí nessa pegada de esporte com taco, bola, a gente tem o lacrosse. O que é o lacrosse? Ele é o esporte que é considerado como o esporte mais antigo da América. Por quê? Ele foi criado pelos nativos americanos. Só que no início as regras eram um pouco diferentes. Naquela época, o jogo era muito mais violento e ele era usado como preparação para as guerras, por causa dessa violência inerente ao jogo. O lacrosse com as regras que a gente conhece hoje só foi acontecer mais ou menos por volta de 1840. Na prática,
prática ele parece um pouco de hóquei com uma mistura de quadribol, aquele esporte do Harry Potter. O lacrosse ele é disputado tanto no campo quanto em quadra, ginásios fechados, e as regras mudam um pouco. Mas primeiro eu vou falar das regras genéricas. As equipes são divididas em um campo oval que também não tem tamanho fixo. E como funciona? Cada jogador tem um taco, que na verdade é um pouco diferente do taco de hóquei e do taco de beisebol. Ele é um taco normal no corpo e na ponta ele tem uma malha, uma espécie de rede para segurar a bola e fazer o arremesso dela em direção ao gol. O taco tá aqui do lado, você pode ver como é que é. Bom, a bola do lacrosse ela é feita de metal e também pode atingir velocidades muito grandes. Ou seja, se a bola de cricket já doía, imagina essa que é de metal. Bom, para ficar mais claro o que eu tô falando, a gente vai passar agora um trechinho de uma partida de lacrosse para vocês entenderem melhor como funciona. Shot and he scores. Rolled out and taken by O'Brien. A huge face-off win for the machine. O'Brien dives and scores. Vocês puderam ver que a bola fica dentro da rede do taco e é aí que os jogadores conseguem fazer os passes ou os arremessos. E é um esporte também que tem muito contato físico, por isso os jogadores precisam de muito equipamento de proteção. Por quê? Para poder tomar a bola do adversário, eles precisam trombar, fazer táticas de defesa para conseguir tirar a bola de dentro da rede do adversário. E aí os atacantes têm que fazer fintas, giros, dribles com o corpo mesmo para poder ter um ângulo legal para arremessar a bola e chegar no gol. Agora eu vou falar um pouco das diferenças das modalidades do lacrosse. O lacrosse disputado no campo chama field lacrosse, ou lacrosse de campo. E ele é disputado num gramado, mais ou menos do tamanho de um campo de futebol também. E como ele é num campo maior, ele tem mais pessoas do que em quadra. E além disso, como a distância entre os gols, as metas, são maiores, os jogos de campo têm uma pontuação muito menor do que os jogos de quadra. É mais ou menos o que acontece com o futebol de campo e o futsal. A outra modalidade do lacrosse é chamada de boxe lacrosse, e essa é jogada dentro de ginásios de hóquei. Só que, no lugar do gelo, eles colocam grama sintética. Como o campo de ação é menor, tem menos jogadores por equipe, apenas 6, e a distância entre os gols também é bem menor, o que ocasiona uma pontuação bem maior. Então, para resumir, no campo, maior, com mais gente, pontuação mais baixa. E na quadra, menor, com menos gente, pontuação mais alta. Mas a principal diferença no lacrosse, na verdade, é entre o masculino e o feminino. A diferença básica entre os dois é que no masculino é um esporte de muito contato e no feminino o contato não é permitido. Então, as mulheres quase não usam equipamentos de proteção porque não tem contato. E por causa disso, para poder ter uma tática defensiva melhor e de ataque também, o lacrosse feminino no campo tem 12 jogadoras contando com a goleira, enquanto que o masculino tem apenas 10, também contando com o goleiro. Atualmente, o lacrosse ele é muito jogado na costa leste dos Estados Unidos e também no Canadá. Inclusive, existem ligas profissionais de lacrosse, tanto de campo quanto de quadra. E aí, só como curiosidade, o lacrosse já fez parte dos Jogos Olímpicos. Posso que você não sabia dessa. Foi em 1908, em Londres. Só que como naquela época só o Canadá e os Estados Unidos se inscreveram, o esporte foi retirado da lista dos Jogos Olímpicos dali pra frente. Só que a Federação Internacional de Lacrosse tem planos bem concretos de fazer com que a modalidade volte para o rol dos esportes olímpicos de verão nas Olimpíadas de 2024. Bom, galera, é isso. Eu queria falar também sobre os Jogos Mundiais, mas o tempo é curto. Outro vídeo eu sei que ficou meio longo, então esse a gente quis deixar um pouco menor e com áudio e com uma qualidade de vídeo também melhor para vocês. Gostou do vídeo? Tem mais alguma modalidade que você quer saber como é que funciona? Alguma sugestão, crítica? Escreve nos comentários aí embaixo. E não esquece, se inscreve no canal, curta a página da Locomotiva Esportiva no Facebook, dá o seu like porque isso ajuda muito a gente. E não se esqueçam, acesse o site www.locomotivaesportiva.com.br que o link vai estar aqui embaixo. É isso, galera. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Falou!